O tão famoso 12 por 8, sinônimo de pressão normal e saudável, caiu por terra na última semana com a publicação da nova diretriz de hipertensão pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Segundo o documento, 12 por 8 já é considerado pré-hipertensão. E quem tem a pressão nesse patamar deve adotar mudanças no estilo de vida. Mas as novidades não param por aí. A nova diretriz também estabeleceu um rigor maior no tratamento de quem já é hipertenso e dedicou um capítulo inteiro à pressão arterial nas mulheres. As alterações hormonais sofridas ao longo da vida colaboram para a elevação da pressão e fazem com que a doença cardiovascular seja a maior causa de morte das brasileiras. A nossa convidada é a cardiologista Andréa Brandão, coordenadora geral da Diretriz Brasileira de Hipertensão 2025 e professora titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu sou Michele Loreto e você está ouvindo o podcast do Bem-Estar. Vem comigo. Doutora Andréa, seja bem-vinda ao nosso podcast do Bem-Estar, tudo bem? Tudo bem, Michele. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada por estar aqui para poder esclarecer alguns pontos, não é? Opa, assunto que eu acho que interessa todo mundo, né? Doutora, para começar, explica para a gente, por favor, o que uma pessoa com pressão 12 por 8 tem que fazer a partir de agora? Então, a partir de agora, a pessoa que tem a pressão maior ou igual a 12 por 8, ela deve tomar as medidas não medicamentosas para prevenir que a pressão arterial venha a se elevar de forma sustentada, necessitando então de tratamento aí para o resto da vida. Então, é muito importante que a pessoa possa ter uma atividade física regular, mantenha um peso ideal, quer dizer, sem sobrepeso, sem obesidade mais ainda, que faça uma dieta saudável, que reduza o sal da dieta e aumente a quantidade de potássio, que está muito nas frutas, nas verduras, não fumar e tentar ao máximo ter atividades de lazer ou atividades que tirem um pouco a atenção, o estresse do dia a dia. Então, essas são medidas que não apenas fazem bem para a pressão arterial, mas também fazem bem para outras variáveis que são de risco também para o coração, como colesterol alto, diabetes, além do que com certeza traz um bem-estar maior para a pessoa, traz uma qualidade de vida maior também. Existe indicação para começar com remédio ainda na fase da pré-hipertensão? Então, a pré-hipertensão é entre 12 e 13,9 e 8 e 8,9. Então, quando a gente fala da faixa nesse trecho, que é mais próximo ao 14 por 9, que é a definição de hipertensão, então falamos de 13 até 13,9, 8 a 8,9, já mais próximo à hipertensão, esses indivíduos precisam ser avaliados pelo médico e quando ele traz, no seu contexto de saúde, outras alterações, por exemplo, ele já é diabético, por exemplo, ele já teve uma doença do coração, ou ele tem uma doença renal, enfim. Então, ele se torna uma pessoa já de antemão de alto risco cardiovascular. Então, esse indivíduo, ele tem a consideração do início do tratamento com medicamentos um pouco antes do 14 por 9, que é o ponto de corte para a hipertensão. A gente faz isso porque a gente sabe que, nesse contexto de alto risco, esse indivíduo se beneficia de uma redução da pressão arterial e pode, com isso, proteger mais o sistema cardiovascular dele com pressões um pouco mais baixas. Mas vamos dizer, uma pessoa que tenha, sei lá, 20 ou 40 anos, pressão 12 por 8 e o restante da saúde está tudo ok e faz atividade, leva uma vida saudável, não fuma, essa pessoa ainda não vai precisar entrar na medicação. Não precisa entrar na medicação. Entre 12 e 13, não tem indicação nenhuma de medicação. Até me perguntaram se a pessoa precisava ir ao médico, né, com 12 por 8 de pressão. Não precisa. Entre 12 e 13, é apenas a gente adotar essas medidas não medicamentosas, que muitas vezes passam aí um pouco, assim, muito rápido, né, que a gente não consegue no dia a dia encaixar esse tipo de atividade, esse tipo de atenção. Mas é fundamental porque isso é saúde.
Então, a ideia é construir saúde cardiovascular nessa faixa de pressão arterial, para depois não ter que tratar a doença, né? Lá na frente, onde a doença, a hipertensão, já está instalada, e aí, nesse momento, esse indivíduo vai precisar de remédio para o resto da vida. Sim. Aí me passou aqui pela cabeça, vou dar um exemplo, né? Essa pessoa 12/8, com uma vida saudável, mas com aquele histórico familiar de hipertensão. Ela precisa da medicação? Ela precisa ir ao médico mesmo sendo saudável? Como é que faz? Não, as pessoas, o que a gente recomenda para as pessoas que têm muitos familiares com hipertensão, e, portanto, a hipertensão, vamos dizer, tem esse aspecto genético mesmo, e a gente sabe que realmente ocorre mais nas pessoas que têm na família outras pessoas com hipertensão, essas pessoas devem verificar sempre a pressão, tá? Elas não vão precisar de remédio antes dos demais, né? Ela segue o mesmo fluxo dos outros, né? Então, a hora que precisar do remédio é igual para todo mundo. Mas a hora de identificar a hipertensão, ela pode ser um pouco mais cedo. Então, sempre que você tem na família pessoas com pressão alta, faz o favor de verificar essa pressão arterial com mais frequência, porque a sua chance de ter hipertensão é maior do que o indivíduo que não tem ninguém na família com hipertensão. Mas depois segue o fluxo normal de identificação e decisão de tratamento. E quem já é hipertenso? Qual a orientação de tratamento? Mudou alguma coisa? Não, na verdade, não mudou. O que a gente fez foi apenas, digamos assim, ter um rigor maior nesse acompanhamento do paciente que tem a pressão maior ou igual a 14/9. Esse indivíduo, na maioria das vezes, ele vai precisar de 2 ou mais fármacos. A gente já tem observado isso. A hipertensão ela é multifatorial, então quando você tem esse aspecto, tratar com diferentes medicamentos, você dá uma abrangência maior na resposta de redução da pressão arterial. Então, é interessante para esses indivíduos usar, e há uma ênfase na diretriz para o uso de combinação de fármacos. Mas lembrar, isso é sempre prescrição médica, nunca se deve usar medicamentos por conta própria ou porque uma pessoa familiar, um vizinho, um amigo indicou. Nunca faça isso, porque cada indivíduo é um e o médico vai saber identificar como um todo a melhor medicação, a melhor estratégia para o tratamento dessa pessoa. Agora, o que mudou mesmo para o tratamento foi a meta de pressão a ser alcançada. Então, na realidade, é o objetivo que você tem com o tratamento. Até quanto você quer reduzir a pressão? Anteriormente, a gente tinha uma meta abaixo de 14/9, porque era óbvio, né? Se a hipertensão é acima de 14/9, abaixo de 14/9 estaria ok. Entretanto, estudos mais recentes têm mostrado que reduções mais intensas da pressão arterial protegem mais o indivíduo. Então, as diretrizes internacionais, a nossa diretriz e vários estudos já têm, então, recomendado que a meta de pressão arterial a ser alcançada é abaixo de 13/8. Então, esse é um ponto importante, porque isso vai exigir um esforço maior em termos de intensidade do tratamento e em termos de atenção dos pacientes para usar adequadamente a medicação. Quanto mais corretamente é feita a medicação, melhor é o resultado do tratamento. E o tratamento da hipertensão não é um tratamento que eu tomei pela primeira vez a medicação hoje e à tarde vai estar tudo ótimo. Não é assim. A medicação tem um tempo, ela precisa de algumas semanas para atingir o seu efeito máximo. Então, não adianta ansiedade, tem que começar a medicação e ir seguindo, acompanhando e obedecendo as informações, as orientações médicas, para que não haja um tratamento muito intempestivo, uma coisa muito assim acelerada, porque isso não faz bem, ao contrário, pode até fazer mal, e não é o correto em termos do tempo necessário para atingir o máximo do efeito daquele medicamento. Então, 13/8 é o ponto, a partir dele, abaixo dele, é o que a gente quer com o tratamento.
Doutora, a senhora falou dessa essa nova meta, né, do tratamento e desses benefícios, né? Seria só para a gente destrinchar mais em relação a AVC, infarto, a questão das funções renais, é isso? Exato. Na verdade, a pressão alta em si, ela é, na verdade, uma importante variável, um importante fator de lesão nos chamados órgãos-alvo da hipertensão, que são todos órgãos muito nobres, que são o coração, os rins, o cérebro e os vasos sanguíneos, por onde o sangue circula. Então, o que a gente deseja, e é fácil de entender, é reduzir a pressão arterial, que é a pressão com que o sangue circula pelos vasos sanguíneos. Então, é lógico que se ele chega sob alta pressão no coração, nos rins, no cérebro, é claro que a chance de um problema nesses órgãos se torna maior. É um sistema como o sistema hidráulico, não é fácil de compreender. Então, reduzindo a pressão arterial, você tem maior chance de proteger esses órgãos-alvo, de evitar os danos que a pressão alta vai levar ao coração, aos rins, ao cérebro e aos próprios vasos sanguíneos. Então, grandes vasos, como a aorta, por exemplo, podem sofrer em longo prazo, em médio e longo prazo, com a pressão elevada. E óbvio que isso depende do tempo que a pressão fica elevada, sem tratamento nenhum ou com pouco tratamento, e também do grau de elevação. Há pessoas que têm pressão alta em maior gravidade do que outras. E, obviamente, números maiores determinam uma maior gravidade. E aí a gente tem que ser mais efetivo ainda no tratamento. Então, essas complicações relacionadas à hipertensão, elas são fundamentalmente prevenidas com a redução da pressão arterial efetiva, eficiente e mantida, que a estabilidade é muito importante para evitar essas variações de pressão que às vezes a gente ouve falar e que realmente não fazem bem, como é fácil de entender, não faria bem para um sistema hidráulico, muito menos para o nosso corpo humano. Então, é fundamental que haja essa estabilidade no tratamento. Ô, doutora, qual o erro mais comum que os pacientes cometem no tratamento da hipertensão? Olha, Michele, eu acho que os erros mais comuns são, às vezes, fazer modificações na prescrição médica, às vezes por acharem que fica mais fácil para eles, ou alterarem a dose, ou deixar de tomar uma medicação em função de uma medida da pressão arterial que foi feita naquele momento, de forma isolada. Tentar, então, interferir nesse tratamento que é óbvio, tem a melhor das intenções, mas, na verdade, não, obviamente não tem um substrato, né, no que o médico sabe e o médico pode orientar da melhor maneira possível. É claro que outros errinhos, por exemplo, tem a ver com dieta, com atividade física, né, que às vezes a gente precisa ter essa orientação também de forma adequada, para que evite excessos, né, na atividade física ou, eventualmente, uma dieta alternativa que a gente não tem comprovação nenhuma do bem que ela faz ou deixa de fazer. Então, a gente entende que a maior parte desses erros são na tentativa de melhorar a sua própria situação. Mas a orientação que a gente dá é sempre seguir o que o médico determina, o que o médico orienta, porque a gente tem muita informação, às vezes, solta, que não tem comprovação nenhuma de benefício e pode, às vezes, atrapalhar o tratamento, a estratégia que foi traçada pelo médico. Ô, doutora, a senhora falou de excesso de atividade física. Quem tem pressão alta tem que tomar cuidado com a atividade física? Não pode fazer atividade física de alto impacto ou pode? Não, pode, a depender apenas de ter o controle adequado da pressão arterial. O paciente hipertenso que tem a sua pressão arterial controlada, ele pode
praticamente tudo. Ele é uma pessoa normal, ele tem condição de vamos dizer assim, se condicionando fisicamente e fazer, inclusive, competições e tudo que qualquer pessoa faz dentro do que ele quiser e puder fazer. O que a gente fala são excessos quando o paciente ainda não está controlado para a pressão ou quando ele faz uma intensidade de exercício muito acima daquilo que ele é capaz, né? Então, essa é uma orientação que a gente faz para qualquer pessoa, né? E mais ainda para o hipertenso que não está controlado, porque quando você faz uma atividade física, a pressão tem que subir um pouco. Isso é normal. A gente, num teste de esforço, por exemplo, que a gente faz na esteira, para avaliar mesmo o eletro, a pressão tem uma curva de aumento com a atividade física e depois ela retorna para o nível inicial. Então, se ela já começa num patamar muito elevado, sem o indivíduo saber, ela pode atingir níveis que vão ser de risco para esse indivíduo. Então, não é que todo mundo hipertenso também precisa fazer um teste de esforço, mas o que a gente precisa é manter a pressão arterial inicial dentro do normal para que ele possa exercer qualquer atividade física de forma segura. Doutora Andréa, vocês dedicaram na nova diretriz, né, um capítulo à pressão arterial nas mulheres, né? A pressão arterial progride de forma diferente nas mulheres em relação aos homens. Por que que vocês resolveram reforçar esse cuidado? Nós fizemos esse capítulo exatamente, Michele, porque o ciclo de vida da mulher impõe determinados fatores que não existem no homem. Então, por exemplo, a mulher jovem muito frequentemente usa anticoncepcional, que é um fármaco que pode elevar a pressão arterial. Não acontece em todas as mulheres, é claro, mas pode acontecer. Existem problemas ligados ao ovário, como a síndrome do ovário policístico, que ocorre em mulheres, e às vezes mulheres bem jovens, que também alteram toda a parte hormonal da mulher, cursando muitas vezes com a pressão também elevada. A partir daí, você tem a própria gestação. A gestação é o momento onde a pressão pode se elevar. Quer dizer, você tem as duas situações, a mulher hipertensa que engravida e a mulher que nunca teve pressão alta e tem uma hipertensão durante a gravidez. Então, só para chamar a atenção, a hipertensão é o primeiro fator de mortalidade materna e fetal, né? Não só no Brasil, no mundo como um todo, porque é uma condição frequente. Então, isso só acontece na mulher, não acontece no homem, e a gente quis chamar a atenção e trazer aspectos de abordagem, de tratamento, de diagnóstico específicos para isso. E, posteriormente a isso, mais à frente, a menopausa, que é muito claramente associada a uma mudança completa no perfil dos fatores de risco cardiovascular. Quer dizer, altera tudo, é claro, a gente sabe, o humor, o sono, as questões relacionadas à pele, cabelo, enfim, mas também aumenta a pressão, aumenta o colesterol, aumenta o depósito de gordura mais abdominal, a mulher ganha peso, e tudo isso tem a ver com a alteração hormonal, com a virada hormonal que acontece na menopausa, perdendo boa parte do estrogênio que existia anteriormente e que é conhecido como um hormônio que protege o sistema cardiovascular da mulher até aqui, né, até ali. Então, é importante a gente entender que há essas peculiaridades, o médico tem que levar isso em consideração para poder identificar precocemente essas alterações e poder tratá-las. E por isso a gente reservou esse capítulo específico, e é porque, veja só, você perguntou da evolução da pressão na mulher ao longo da vida. A mulher ela vem com uma pressão menor que o homem até os 55, 60 anos. Daí ela tem um aumento da pressão arterial muito incisivo, sabe? Porque vem exatamente a perimenopausa, que acontece alguns anos antes da menopausa, da última menstruação final da mulher, e essa pressão vai aumentando, e aí tem um aumento muito súbito frente ao que era antes. Então, a gente acha que esse é um fator também
que vai elevando o risco, né, de outros fatores de risco cardiovascular e dessa mulher ter algum problema. Então, ao contrário do que se pensava, que a mulher morria mais de câncer, não é verdade. A mulher morre mais de doença cardiovascular, morre mais de doença cardiovascular como um infarto. Ela tem dor no peito, e isso tem que ser valorizado, porque muitas vezes os médicos, as próprias mulheres, não acreditam que aquilo possa ser um problema do coração. E aí ficam em casa, não procuram atendimento médico. Ou, às vezes, ao chegar no atendimento médico, às vezes uma dor no peito muito forte, são interpretadas como isso é nervoso, isso é estresse, isso não é nada. E não, na verdade, é preciso investigar e é preciso tratar igualmente ao homem. Então, tanto a pressão alta quanto o diagnóstico de condições cardiovasculares mais complexas são necessários, sabe, na mulher, exatamente como é feito no homem. E isso precisa ser tratado, isso precisa ser mais divulgado, para que as próprias mulheres se convençam, né, de que elas podem ter um problema cardíaco, sim, e isso pode acontecer em idades não muito lá na velhice, lá, não, só quando eu for muito idosa. Não, nada disso. Isso pode acontecer exatamente aí, em torno dos 50 anos, dos 60 anos, onde a mulher ainda, hoje em dia, está muito firme, está muito forte, trabalhando, e não tem aí nenhuma, não é como antigamente, né, que eram senhoras, né, restritas ao lar, nada disso, né? Estão aí na luta, trabalhando e vivendo a vida normalmente. Eu quero pegar alguns pontos do que a senhora falou, né, em relação à hipertensão e à mulher. Por exemplo, a mulher que toma anticoncepcional, ela deve tomar mais cuidado? Quais são as opções de anticoncepção para a mulher que tem pressão alta, por exemplo? Então, isso é importante a gente dizer. Toda mulher que toma anticoncepcional deve verificar regularmente a pressão arterial, pelo menos a cada 6 meses, para poder saber se a pressão continuou no mesmo patamar que era antes de iniciar o anticoncepcional, ou se houve alguma alteração. Havendo alguma alteração, hoje em dia a gente tem alguns anticoncepcionais mais adequados para isso, e, de novo, é o médico que vai. A gente nem gosta de falar, porque é importante que isso seja avaliado pelo médico, né? Mas, se de todo não der certo com o anticoncepcional, a pressão se mantiver aumentada e tudo, então é necessário que ela mude de método anticoncepcional. E aí você tem, enfim, o método de barreira, onde você tem, né, a camisinha, o próprio protetor para a mulher, mas você tem também o DIU, né? Você tem algumas alternativas que permitem a anticoncepção nessa mulher. O que a gente vê hoje em dia, sabe, Michele, é que as mulheres têm engravidado mais tarde, né? Então, antigamente, as mulheres engravidavam na década dos 20 aos 30 anos, né? Hoje, a gente cada vez vê menos isso, né? Quer dizer, vê muitas mulheres, ou vê muito mais mulheres engravidando com 35, 38, 40, até 40 anos. Então, é uma fase da vida onde a mulher já pode ter se tornado hipertensa, né? Que não apareceu lá aos 20 anos, mas vai aparecendo aí ao longo das décadas seguintes. Então, a gente vê hoje com muito mais frequência mulheres com pressão alta que engravidam. Então, ou que estão em plena fase, né, planejando uma gravidez e tudo. Então, nesse momento, é importante que ela tenha o acompanhamento médico, para que as medicações antipertensivas também sejam bem escolhidas, para que ela possa, eventualmente, engravidar tomando a medicação antipertensiva já adequada, e que depois ela seja acompanhada ao longo de toda a gravidez. Nesse ponto de gravidez, né? Inclusive a gravidez tardia é um fator de predisposição para pré-eclâmpsia. Estou falando de carteirinha porque eu engravidei aos 43 anos e tive uma pré-eclâmpsia tardia, graças a Deus, porque eu tomei todos os cuidados, tive com 36 semanas. Mas, enfim, uma mulher que não tinha pressão alta, aí ela tem a pré-eclâmpsia durante a gestação, ela pode se tornar hipertensa? Ela tem mais chance de se tornar hipertensa?
Sim, ela tem mais chance de se tornar hipertensa, não necessariamente continuar hipertensa logo depois do parto e daí em diante ficar para sempre com a hipertensão e uso de medicação. Às vezes vai acontecer anos depois, né? Mas toda mulher que teve pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional, que não chega a ser uma pré-eclâmpsia, mas tem uma elevação da pressão durante a gravidez, essa mulher deverá para sempre ser monitorada, não apenas para a pressão alta, mas para outros distúrbios mesmo cardiovasculares, né? Mostra que ela tem, vamos dizer assim, eu não gosto de chamar predisposição, porque não é exatamente isso, mas ela tem uma chance maior realmente de ter essas alterações. Ela mostrou na gravidez uma espécie de fragilidade para essas doenças cardiovasculares, fragilidade entre aspas, né? Mas que devem chamar a atenção do médico mais para frente. Então, toda vez que a mulher que teve pré-eclâmpsia ou pressão arterial aumentada na gravidez, deve contar isso sempre para os médicos, para onde ela for, dali para frente. Parece que ficou lá na gravidez, né? Mas não ficou. É uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, porque ela tem uma chance maior de ter alguma alteração para frente. E quais são os cuidados que a mulher que está grávida deve tomar em relação à pré-eclâmpsia? Bom, primeiro ela tem que fazer um pré-natal bem feito, né? Essa é a melhor maneira de identificar qualquer problema inicial. Então, muitas mulheres, infelizmente, até hoje no Brasil, a gente tem ainda uma prevalência grande de mulheres que não fazem pré-natal, né? E daí você não tem como verificar a pressão, identificar alterações precoces, acompanhar eventualmente algum sintoma que essa mulher está apresentando de diferente. Então, a primeira coisa é fazer o pré-natal. A segunda coisa é a mulher ter uma alimentação saudável durante todo o período da gestação, comer com pouco sal, se alimentar de forma correta, adequada, né? Não ganhar muito peso durante a gestação, ter esse cuidado, fazer uma atividade física moderada. E, obviamente, isso tudo poderá ser detalhadamente orientado pelo médico, porque o médico que faz o pré-natal vai poder dizer a intensidade, a depender se é uma mulher que já faz exercício previamente ou não, entendeu? A gente vê mulheres correndo aí, fazendo, porque elas já estão acostumadas a fazer isso, e a gravidez não é doença, né? Não é para ficar. Mas, por outro lado, uma mulher que engravida e resolve se tornar atleta durante a gravidez também não é o adequado, porque o corpo dela não está acostumado a isso antes. Então, de novo, seguir a orientação do médico, mas ter hábitos mais saudáveis. Isso previne realmente mais alterações que poderão ocorrer para o final da gravidez, e uma delas é a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Acho que é ganho de peso, uma atividade física moderada, uma dieta saudável e o monitoramento da pressão arterial através do pré-natal. E ficou preconizado recentemente, né, sobre a questão do cálcio, né, para todas as mulheres em uma Sim, determinada fase. sim, exato. A reposição do cálcio é importante, né? Mas isso vai depender também se a pessoa tem a predisposição. Geralmente fica mais nas mulheres que têm maior risco de pré-eclâmpsia, que são, como você, uma pessoa que teve um filho já numa idade mais avançada, entendeu? Ou as pessoas que têm, por exemplo, um excesso de peso, grande obesa, que engravida, ou a pessoa que tem uma hipertensão, uma história gestacional prévia com complicações, né, ou com pré-eclâmpsia e tudo. Então, nessas pessoas, a atenção é ainda maior. Mas, de novo, claro, a reposição ou a suplementação de cálcio, ela deve ser feita sempre de acordo com vamos dizer assim, a orientação médica. A senhora falou sobre síndrome dos ovários policísticos e hipertensão. Toda mulher que tem a síndrome tem que tomar remédio? Como é que é essa questão?
Varia um pouco vamos dizer assim, a intensidade, o grau de manifestação da síndrome do ovário policístico, mas, em geral, você tem ganho de peso, alterações na pele, você tem muita acne, né? Assim, a pessoa que tem o síndrome do ovário policístico, alterações menstruais, elevação da pressão arterial, muitas vezes você tem intolerância à glicose, a glicose começa a se alterar, pode cursar na sequência com diabético, e também os lipídios alterados, colesterol, triglicerídeos. Então, fica aquela gordura mais abdominal. Então, em geral, elas vão acabar precisando de medicação, mas numa fase inicial, quando diagnosticada precocemente, você tem como fazer a medicação própria para o ovário policístico, né, que faz com hormônios e tudo, e às vezes você tem uma melhora, um controle clínico bom também nesse aspecto. E aí, então, cada caso é um, a gente vai avaliando de acordo com a necessidade. A terapia hormonal da menopausa pode ser usada em mulheres hipertensas? Pode ser usada. A gente reserva hoje a terapia hormonal para casos onde você tenha realmente uma indicação mais relacionada aos sintomas assim mais intensos relacionados à menopausa. A gente achava, no início, quando começou essa história da terapia de reposição hormonal, que repondo o estrogênio, a gente teria, vamos dizer assim, a correção, né, digamos, entre aspas, da situação da menopausa e, portanto, uma proteção cardiovascular. Mas não foi isso que os estudos mostraram. E até mostraram em mulheres que tinham maior risco até o aumento da incidência de infarto, de trombose, desse tipo de coisa. Então, aí voltou para estaca zero. Assim, então não deve fazer terapia de reposição hormonal em ninguém. Mas não, hoje a gente já evoluiu. Primeiro que a terapia de reposição hormonal melhorou qualitativamente o tipo de hormônio, a maneira como é feita. E segundo, porque a reposição hormonal acaba podendo ser feita, sim, em mulheres que necessitam e precisam, assim, do ponto de vista de sintomas, de alterações que estão comprometendo a qualidade de vida dela, né? Mas sempre com orientação médica e sempre de uma forma que possa avaliar bem a resposta e sempre pelo lado cardiovascular, de maneira a estar com todos os fatores cardiovasculares mais ou menos controlados. Isso é importante também para que a reposição hormonal seja iniciada. E, doutora, vocês adequaram a nova diretriz aos tratamentos disponíveis também no SUS, né? Pode explicar melhor isso para a gente, por favor? Isso é importante, porque no SUS, e eu sou uma fã do SUS, assim, muito, muito grande, trabalho no serviço público e acho que houve realmente uma melhora importante na identificação e tratamento dos pacientes hipertensos, mas o SUS se dispõe a oferecer o tratamento, e além das consultas médicas, de toda a avaliação do hipertenso, de forma gratuita para todo mundo. Então, são milhões e milhões de brasileiros que têm hipertensão arterial e tratados no SUS. Então, não há possibilidade de você ter medicamentos caros na rede do SUS, né? E dá para entender isso porque a gente não tem como oferecer, dentro de uma mesma classe de medicamentos, a última molécula, aquela mais, vamos dizer, de última geração, mais elaborada, né? Então, na verdade, a gente quis trazer com as moléculas disponíveis no SUS, quais seriam as orientações para o melhor tratamento, para o tratamento mais adequado. Então, a gente fez uma lista enorme numa tabela de todos os antipertensivos disponíveis no SUS, que não são poucos, são muitos, as doses, como que eles podem ser feitos em combinação, quais são as estratégias, quais são a dose mínima, a dose máxima, de forma a orientar o profissional que está lá na atenção primária à saúde, que são as unidades básicas de saúde, as clínicas da família, e a gente preza muito esse profissional, porque ele está tratando um leque imenso de doenças ali na porta de entrada do sistema de saúde, né? E a gente, então, ali orienta quais são as drogas mais iniciais, mais recomendadas, quais são as doses que podem ser utilizadas, como é que faz essas combinações, qual é o paciente que precisa ir para uma atenção especializada,
Qual é o que precisa ir para o cardiologista, qual é o que precisa ir para o nefrologista, qual que precisa ir para o cirurgião vascular, enfim, e daí por diante. Quer dizer, o paciente pode ir, por exemplo, uma atenção secundária ou terciária e depois retornar para a atenção primária e seguir o seu tratamento lá. Então, a gente considera que a ideia não é criar protocolos para o SUS, porque o Ministério da Saúde tem os seus protocolos, mas contribuir para, em trazendo novidades que foram desenvolvidas ao longo de toda a diretriz, aplicá-las ao ambiente do SUS, ao que tem disponível no SUS, e assim contribuir para um melhor cuidado da hipertensão no nosso país. Doutora, para encerrar, de quanto em quanto tempo uma pessoa deve medir a pressão? Pelo menos anualmente, uma vez ao ano, pelo menos. Tá? Se houver qualquer alteração, se a pessoa... E eu falei aqui ao longo da nossa conversa, né? A pessoa que toma anticoncepcional, a pessoa que tem história na família, isso pode ser reduzido a de 6 em 6 meses, mas pelo menos uma vez por ano, a partir de 3 anos de idade. Então, todas as crianças, e felizmente os pediatras têm cada vez mais adotado essa prática, principalmente nas famílias que têm hipertensão arterial, para que a criança, desde 3 anos, também tenha a sua pressão medida. Cuidado com a obesidade na infância, cuidado com a história na família e a alimentação, a atividade física da criança. A hipertensão a gente previne desde a infância e da adolescência. Então, o cuidado com os exemplos que a gente dá para essa criança, do que a gente come, do que a gente faz. Então, a criança aprende muito mais pelos exemplos do que pela fala. Então, não adianta a gente dizer para a criança não comer o biscoitinho salgado, se a gente tem o biscoitinho salgado em casa. Então, vamos cuidar das nossas crianças de maneira a gente criar uma população adulta mais saudável e que diminua essa prevalência de hipertensão, como a gente tem hoje. A gente tem 32% da população adulta hipertensa. Se a gente começar isso mais cedo, no nosso adolescente, nosso adulto jovem, a gente vai ter uma população menos doente e talvez com menos complicações cardiovasculares mais para frente. Então, uma vez por ano, com muita atenção, com muito esforço aí para a gente poder mudar esse cenário. Doutora Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast do Bem-Estar, viu? Eu que agradeço, Michele, foi uma ótima oportunidade. Obrigada. Obrigada. E resumindo aqui, né, pessoal, para você que está me ouvindo, tem que medir a pressão, cuidar cedo, desde cedo, seguir as orientações médicas. A hipertensão é o principal fator de risco para doenças cardiovasculares, a causa número 1 de morte entre as mulheres, mas com prevenção e acompanhamento, como a doutora Andréa falou, dá sim para ter qualidade de vida. Esse podcast teve produção de Paula Neiva, gravação de Igor Trípoli, edição Guilherme Amatucci, direção de Karina Dorigo. Eu sou Michele Loreto e vejo você na próxima, tá bom? Um cheiro, se cuida. Tchau, tchau.